te exaltamos. Glória a Deus. Nós vamos estar dando início brevemente ao nosso palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar meditando na palavra do Senhor, falando com Deus nesse momento. Vamos estar orando, clamando a Deus em nome de Jesus. Amém, amados. Glória a Deus, ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Amém, está um pouco chiando, mas vamos ver se vai melhorando. Vamos tentando regularizar aqui para ficar melhor o som, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, graça e paz, amado irmão William, Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Então ficamos de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos meditar na palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Graças e paz a todos, aqueles que estão conosco, aqueles que estão em casa assistindo. Deus te abençoe, meu amado irmão William, e aqueles que estarão conosco nessa palavra. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, querido Pai, nesse momento, Pai, nessa noite, eu quero apresentar nossas vidas em Tuas mãos. Queremos apresentar esse culto ao Senhor. Que seja, Pai amado, Pai querido, um momento de adoração, de louvor ao Senhor. Que verdadeiramente Teu povo venha se derramar na Tua presença, venha Te cultuar em espírito e em verdade, na grandeza da Tua majestade, ó Pai. Pai amado, fala aos corações através da Tua palavra. Fala com o Teu povo, Pai amado, Pai santo, em cada vida, cada coração, que o Senhor venha tocar poderosamente e que a Tua palavra venha fazer o que apraz ao Senhor nessa noite. Meu Deus, meu Pai, eu Te agradeço por esse momento, que as nossas orações, os nossos louvores, a nossa exaltação ao Senhor venha chegar com uma essência agradável diante do Senhor. Cada palavra, cada ação aqui, ó Pai amado, seja para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu quero Te agradecer e Te louvar por cada vida aqui presente, pela oportunidade que nós temos de Te cultuar e Te adorar. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam do milagre, de uma cura. Toma cada um em Tuas mãos. Cura, liberta, restaura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Falando sobre cura, falando sobre restauração, então vamos falar um pouco sobre cura, especificamente a cura de um leproso. Vamos estar meditando nesse texto. É um texto que eu gosto muito, já ministrei algumas vezes na igreja, mas eu acho que nunca foi online, só para as pessoas da igreja mesmo. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre esse texto, que está em Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Mateus 8, versículo 1 ao 4. Vamos estar meditando nesse texto, em nome de Jesus. Esperar todos os amados encontrarem, para nós fazermos a leitura. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Diz a palavra do Senhor assim, meus amados irmãos. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é de Tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, sê limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não digas isso a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém, amados? Então vamos fechar os olhos. Deus, é a Tua palavra. Nós Te louvamos, Te exaltamos, ó Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, que nos renova, que nos alimenta, que nos fortalece. Seja engrandecido o Teu nome, Pai, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Antes de nós entrarmos no texto em si, meditarmos essa palavra, entenda bem, Jesus tinha
terminado o sermão do monte, ele começa ali no capítulo 5, falando das bem-aventuranças, depois vai decorrendo ali, capítulo 6, capítulo 7, falando sobre o sal da terra, oração, e assim, com oração, e todos esses pontos ele vai falando, até que termina o sermão da montanha, sermão do monte, e naquele momento ali, eles descendo, a primeira pessoa que ele encontra é um leproso, esse leproso aqui. Nós vemos em Lucas que fala que ele estava todo enfermo. Essa lepra aqui, amados, não era só uma mancha que estava nesse homem, não era só duas, três manchas, não, ele estava já em estado avançado. E ele foi o primeiro, depois que Jesus desce, termina o sermão da montanha e desce, encontra com ele esse leproso. E nós vamos falar um pouco sobre esse leproso, alguns pontos importantes desse texto para nossas vidas. A primeira coisa que nós vemos desse leproso, amado, algumas características desse leproso. A primeira coisa que nós vemos desse leproso era a confiança dele. Era a confiança desse leproso. É importante, como já disse, nós notarmos ali em Lucas capítulo 5, versículo 12, fala sobre ele, fala que ele não era só manchas, mas ele estava em estado avançado da sua doença. Quer dizer, amados, a lepra no estado avançado, ele provavelmente, todo ferido, já não tinha todas as partes do corpo, provavelmente a mão dele já não podia pegar mais em nada, já tinha perdido algumas partes da mão, dedos, algumas partes, com certeza, o seu odor já era terrível. Então era uma pessoa que estava em estado avançado da doença, era uma pessoa que já estava andando, calambiando, a caminhada dele já era trôpega, quer dizer, ele calambiava, ele já não andava mais ereto, já estava mancando, calambiando, já não tinha mais a firmeza por causa da doença avançada. Essa era a situação desse homem. Se depois os irmãos quiserem ler Lucas capítulo 5, versículo 12. Era uma situação avançada desse homem. O corpo dele estava já praticamente em decomposição. O odor, o cheiro era terrível. O odor, o cheiro desse homem era como um corpo em decomposição. Então nós vemos ali a gravidade que ele estava, a situação deplorável que esse homem estava. E assim mesmo, além disso, eles conseguiam algumas esmolas que algumas pessoas de bom coração, bondosas, doavam a ele, algumas esmolas, algumas moedas. Então essa era a situação desse homem, uma situação deplorável, uma situação difícil, uma situação que muitas pessoas tinham repulsa dele, não aguentava aproximar dele. Nós sabemos que o leproso ele tinha que sair da cidade, ele tinha que ficar afastado da cidade. Então era uma pessoa que estava longe dos seus patriotas, longe de tudo, sofrendo. Mas nós vemos aqui algo interessante, a confiança dele em chegar em Jesus. Mesmo com toda essa situação, com a enfermidade terrível que ele estava passando, afastado dos seus patriotas, afastado do vínculo, familiar e social, em toda a situação, dificilmente estava a locomoção dele, o caminhar dele devia ser difícil pela situação dele. Mesmo assim, ele tem confiança e chega no Senhor Jesus. A primeira coisa que eu queria falar para os irmãos é isso. Muitas vezes nós colocamos situações difíceis e arranjamos desculpas para não irmos até Jesus. Esse amado aqui não, esse amado aqui, com toda a dificuldade, com toda a dor, com todo o sofrimento, com não só dor física, mas dor psicológica, ele estava longe de todos, passando uma situação terrível, solidão, todo aquele peso, toda aquela situação, ele ainda tinha convicção, confiança, certeza em chegar em Jesus, que Jesus poderia fazer algo por ele. Então, em meio a toda essa situação, ele vai ao encontro de Jesus. É interessante nós olharmos esse texto e
e vermos quantas pessoas arranjam desculpa para não irem até Jesus, para não falarem com Jesus, para não buscarem a Jesus. Esse amado aqui, ao contrário, independente da situação dele, do sofrimento, da dor dele, ele não mede esforço para chegar até Jesus. Além da vergonha, do peso, do sofrimento que ele tinha por causa da doença, que era algo terrível, ele tinha vergonha porque fedia, era um odor terrível, era um sofrimento terrível. As pessoas tinham nojo, não queriam aproximar dele. Mas havia nele algo importante. Ele tinha fé. Ele tinha fé. Aí você fala assim, pastor, mas como ele podia ter fé? Ele confiava se ele em buscar Jesus, alguma coisa poderia acontecer. Então, a primeira coisa que temos que olhar aqui, mesmo na situação dele, ele tem fé, Deus gera fé no coração dele para ele chegar a Jesus. Aí como ele, com toda essa dificuldade, com todo esse problema, com toda essa situação, ele ainda tem a convicção e a certeza que ele pode chegar a Jesus, que ele, aproximando de Jesus, alguma coisa aconteceria. Muitos de nós, amados, temos que olhar para esse homem e analisar a vida desse homem. Ele não ficou preso à situação dele. Ele teve confiança e fé em chegar em Jesus, mesmo com toda a situação, corpo em decomposição, todo o sofrimento, com toda a dificuldade. Ele tinha convicção que ele poderia chegar a Jesus, e ali Jesus poderia fazer algo pela vida dele, a qual Jesus não desprezou. Nós vemos o texto que Jesus não o desprezou, mas ele enfrentou todas as suas dificuldades, ele enfrentou todos os seus limites. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos a falha de qualquer motivo arranjarmos desculpa para não buscarmos o Senhor, não buscarmos a Deus. Esse amado aqui, ao contrário, mesmo com toda a situação, dizendo não para Ele, com todas as circunstâncias falando não para Ele, ele gera confiança no seu coração, ele tem a fé, ele gera a fé, Deus gera a fé no coração desse homem, para que ele, mesmo com toda dificuldade, chega a Jesus. Então a primeira coisa que nós vemos desse homem é o que, amados? A certeza, a confiança que ele tinha que poderia ser curado pelo Senhor. É algo que eu e você temos que entender nessa noite e gerar em nosso coração, em meio a toda luta, em meio a toda dificuldade, ter essa certeza, ter essa convicção que o Senhor pode fazer a diferença em nossas vidas, e faz a diferença em nossas vidas. Independente da situação que estivermos, temos que lutar e confiar e persistir em meio a toda dificuldade, buscar Jesus, porque Ele não despreza aquele que o busca. Outro ponto importante que nós vemos no texto é a reverência, a adoração desse homem. Como ele chega até Jesus. Ele chega a Jesus não falando que Jesus é um mestre, um fariseu, um político religioso. Não. Ele chega a Jesus, ele exalta Jesus como Deus. Como Deus encarnado. É importante eu e você entendermos isso nessa noite. Ele não chega a Jesus, a adoração dele, a reverência dele a Jesus, não é reverência simples, comum, não é uma adoração simples, mas ele adora a Jesus como Senhor. Olha o que ele diz aqui, amados. Olha o que diz o texto aqui em Mateus. Adorou de joelhos e clamou. Quando ele prostra aqui, ele adora a Jesus, ele adora Jesus como Deus encarnado, como Senhor, como Deus. A adoração dele aqui, se nós olharmos no grego, é essa adoração. É uma adoração usada para reverenciar a Deus. Era essa adoração, era essa reverência que ele estava fazendo a Jesus Cristo. Aqui, bem provável que ele ouviu o sermão do Senhor Jesus, ele ouviu o sermão no monte, ele ficou atento, isso mesmo à distância, e aí gera no coração dele essa convicção,
e a certeza que ele é Deus encarnado. Então ele chega ali, quando ele adora, não é uma coisa, não é só uma reverência de ser humano para uma pessoa mais importante, uma pessoa que era um mestre, era um religioso, era um sacerdote. Não, ele chega ali a Jesus, a adoração, aquele prostrar ali, era fazendo reverência a Jesus como Deus encarnado, como Senhor. Olha o quão interessante isso, amados irmãos. Diferente de todos ali, ele chega nele ali, com toda a limitação, toda a dificuldade, com a reverência, de adorando a Deus, de se rendendo totalmente ao Senhor, de se entregando a Ele totalmente, exaltando Ele como Senhor, Deus, adorando Ele como Filho de Deus. Ele deposita toda a confiança nele, porque ele sabe que ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, ele é soberano Senhor. Ele estava ciente disso, amados. E é algo que eu e você temos que entender nessa noite e compreender, que todas as vezes que nós chegamos ao Senhor, que todas as vezes que nós buscamos ao Senhor, nós temos que ter essa reverência. Nós temos que ter essa reverência. Hoje muitos chegam ao Senhor de qualquer maneira. Muitos chegam ao Senhor de qualquer forma. E não é assim. Aí entenda bem, meu amado, muitos podem falar assim: mas Deus sim, Ele nos aceita do jeito que somos. Mas aqui, esse amado aqui, Jesus aceitou ele do jeito que ele era. Só que ele ajoelhou, ele adorou, ele prostrou-se ao Senhor. E muitos de nós, muitos já vimos muitas doutrinas e teologias aí que falam o contrário. Que você tem que impor, que você tem que determinar. E amado, nós vemos aqui a diferença desse amado leproso. Ele exalta o Senhor como Deus, ele exalta Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado, e ele reverencia o Senhor, ele adora, ele se prostra, ele se ajoelha. Ele poderia muito bem chegar em Jesus: está vendo a minha situação? O Senhor me cura, por que o Senhor não me cura? Pode me curar. Mas não, ele ele faz uma reverência, o Senhor se prostra, e muitas vezes nós não temos essa atitude. Nós não temos essa atitude no culto, nós não temos essa atitude na nossa casa quando estamos orando. Achamos que o Senhor é o nosso empregado, e não é assim. É Ele que é Senhor, é Ele que é Deus. Nós precisamos o quê? Reverenciá-lo em toda situação, saber que Ele é Deus, que Ele é Senhor. É algo que eu e você temos que entender nessa noite, e às vezes não compreendemos. Esse amado leproso, com todo o seu sofrimento, com toda a sua dor, ele chega diante de Jesus e ele se prostra com toda a dificuldade, em reverência ao Deus Todo-Poderoso, em reverência ao Senhor, em reverência a Jesus Cristo. Com toda a adoração, ele se derrama diante de Deus ali. E muitas vezes, amados, nós não fazemos isso. A hora de nós podermos estarmos derramando a presença de Deus, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, rendendo ao Senhor, não fazemos. Limitamos o agir de Deus, limitamos o poder de Deus. E é algo que eu e você hoje, amado, temos que compreender. Quando fala aqui sobre Senhor, como a reverência, quando no grego está falando o que aqui, meu amado? Ele está reverenciando Jesus como Deus, como Senhor. Não é reverência de um homem para um homem, não. É a reverência de um homem para Deus. Então aqui ele exalta ao Senhor Jesus como Deus, e ele compreende o que o Senhor pode fazer na vida dele. Então, com essa compreensão de que Deus é o Senhor da vida dele, que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, ele se prostra diante de Jesus, e ele se derrama diante de Jesus. Se nós fazemos a reverência, se nós queremos uma referência, nós olhamos Ana. Ana, ela mãe de Samuel,
ali em 1 Samuel, ela se prostra ali, ela clama pelo Senhor, ela clama, ela busca, ela exalta, ela se derrama na presença do Senhor. Se nós olharmos ali a mulher do fluxo de sangue, a mesma coisa, ela se prostra diante do Senhor, ela sabe, Senhor, se eu tocar nas vestes dele, ela faz de tudo para tocar nas vestes dele, ela faz todo o esforço para tocar nas vestes dele. Então nós vemos ali, amado, pessoas com uma atitude que creem que em Jesus poderão ser curados, restaurados, que têm a convicção que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Senhor. Então nós olhamos aqui, amados irmãos, que muitas vezes não temos essa atitude, chegamos aqui, achamos que era mesmo conversando, não, mas nós estamos falando com Deus, estamos orando a Deus, estamos falando com o Senhor, e Ele precisa de toda a nossa reverência e adoração. Amém, meus amados? Então nós vemos dois pontos importantes: a confiança em meio a toda a situação, a confiança dele diante das circunstâncias, do sofrimento dele, a reverência dele, a adoração dele. Ele tinha um coração de adorador, mesmo em meio a toda dor, sofrimento, ele exalta o Senhor Jesus como Deus na vida dele, ele engrandece o Senhor Jesus como o único Senhor soberano. E tem um terceiro ponto que nós vemos aqui agora. O terceiro ponto é humildade. Ele é humilde. Ele é humilde. A atitude dele é de humildade. Ele fala assim, ele clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Olha o que ele fala para Jesus. Com certeza ele tinha ouvido falar do sermão. Se nós olharmos em Mateus capítulo 4, versículo 24, olha o que fala o texto. Com certeza ele estava ali. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. Com certeza ele tinha ouvido falar disso, das maravilhas que Jesus estava fazendo, dos milagres que estavam acontecendo. Ele sabia, ele ouviu sobre Jesus. E ele humildemente, com humildade, ele chega diante do Senhor. Ele chega diante de Deus. Jesus fazendo curas, sinais, maravilhas. E quando ele desce ali do monte, encontra esse leproso, ele poderia: me cura, Senhor, mas humildemente ele se prostra, ele adora o Senhor com reverência, e humildemente ele fala: Senhor, se da tua vontade, podes purificar-me. Se é da tua vontade, pode purificar-me. Olha o que ele fala, amados. Ele sabia que Jesus tinha curado, libertado, restaurado vidas, expulsado demônios, curado paralíticos, e todos aqueles que estavam enfermos ali, que foram até ele. Mas ele humildemente se prostra, se adora ao Senhor e clama: Senhor, se for da sua vontade, podes me purificar. Meu amado, minha amada irmã, entenda bem, nível social não quer dizer grau de humildade. Entenda bem isso. Tem muitas pessoas simples que são soberbas, como também tem muitas pessoas em situação financeira excelente, boa, que são soberbas. E também tem muitas pessoas que têm uma condição financeira excelente, são bem-sucedidos e são humildes. Também tem pessoas simples que são humildes. E assim que eu falo, amados. E muitas vezes nós misturamos isso, nós entendemos pobreza com humildade, e não é assim. E esse homem, com toda a situação, com todo o sofrimento, ele se prostra e fala: se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Humildade em enxergar em Jesus e expressar, e adorá-lo, e louvá-lo, e exaltar ao Senhor Jesus, adorando Ele, e pedindo: se o Senhor puder, o Senhor pode me curar. Ele sabe que Jesus podia curá-lo.
Mas ele não bate, vamos dizer aqui, ele não bate na mesa, ele não bate na parede, ele não exige, ele humildemente clama e pede ao Senhor Jesus. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos uma atitude soberba. Achamos que é obrigação do Senhor fazer algo para nós. Eu sempre gosto daquele texto de Paulo, quando ele ora ao Senhor pedindo cura, e Deus fala para ele: Paulo, ele ora 3 vezes e Deus fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo ouviu um não de Deus. Mas isso não impediu Paulo de fazer a obra de Deus. E mesma coisa é nós hoje, amados irmãos. Nós poderemos ouvir o sim de Deus e o não de Deus também. E louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor. Por isso que às vezes muitas pessoas entram em conflito. Porque eles querem compreender porque uns morreram e outros não. Vamos dar o exemplo do Covid. Meu amado, minha amada irmã, Deus, Ele é soberano. Ele é todo-poderoso, todas as coisas. O Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Todas as coisas estão no controle de Deus. Não temos que questionar, nós temos que confiar. E aqui esse amado homem, esse leproso, ele tem essa certeza, essa convicção. Ele sabe que o Senhor Jesus é Deus, que Ele é Senhor, que Ele curou, que Ele libertou. Mas chega no Senhor: se for tua vontade, me cure. E muitas vezes não temos essa humildade. Queremos brigar com Deus, não é? E eu pergunto para você: quem ganha essa briga? Entenda bem. Esse amado, ele mostra fé, ele mostra convicção, ele é humilde, ele suplica ao Senhor pela cura. Ele chega a Jesus de uma maneira diferente. Ele não impõe nada. E olha que ele precisava. Se nós olharmos, fazemos um grau de precisão, um grau de necessidade. Ele era uns que estavam no top de precisar de uma cura. A situação temerária dele, deplorável dele, todos viam que ele precisava de um milagre. Mas Jesus, ele chega diante de Jesus com uma humildade no coração. Ele se prostra no Senhor. Ele poderia ouvir o não de Deus. Poderia ouvir o não de Deus. Ele poderia ouvir o não de Jesus. Ele poderia impor que o Senhor curasse. Mas não. Ele humildemente se prostra e pede ao Senhor. Ele clama ao Senhor: se o Senhor quiser, pode me curar. Mas entenda bem, que ele já tinha adorado ao Senhor, ele já tinha exaltado ao Senhor, reverenciado ao Senhor. Não reverência a um outro homem, mas a reverência aqui como Jesus sendo Deus, Filho de Deus, Deus encarnado, a reverência aqui colocada desse homem, antes mesmo de ser curado. Aí nós vemos a convicção do coração desse homem, a fé desse homem, em toda dificuldade, em todo percurso que ele foi até Jesus, toda a luta que ele teve, toda a rejeição, porque estava andando, os outros também não queriam aproximar dele, e com certeza reclamavam dele estar andando no meio da multidão, ou no meio daqueles que estavam próximos de Jesus. Mas aqui ele humildemente busca Jesus, clama a Jesus. E Jesus, o que Jesus fala para ele? Olha o que diz no versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo:
eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Saindo um pouquinho aqui desse amado leproso, ex-leproso, vemos agora Jesus falando, eu quero. O Senhor sempre está com a mão estendida para agir em nossas vidas. Aqui mostra que o Senhor sempre está ao nosso lado para nos responder, para nos libertar, para nos curar, para nos fortalecer, para nos ajudar na caminhada. Independente que a palavra seja sim ou não, Jesus sempre está ao nosso lado, está em nós. Se você ainda não tem essa convicção no coração, é hora de você gerar essa convicção, como esse leproso, e buscar ao Senhor humildemente, e clamar ao Senhor humildemente. Deixar a dificuldade, os empecilhos para longe, lançar longe. Não permitir que essas dificuldades e esses empecilhos impeçam você de chegar a Jesus Cristo e confiar em Jesus Cristo. Esse amado, ele toma posição em meio a toda dificuldade, em meio a todo problema, e busca o Senhor, e busca Jesus com convicção. Tem a convicção, ele tem essa certeza, essa convicção. Ele chega com humildade, reverência ao Senhor, ele chega com reverência ao Senhor, em adoração, como Jesus sendo Deus, não um mestre da lei, não um sacerdote, não, mas como Deus. A reverência aqui que está colocada é como Deus, e chega humildemente, não impondo, mas clamando, um coração humilde. E nós vemos aqui o Senhor respondendo. E assim é o Senhor, amado, com todos aqueles que o buscam. Assim é o Senhor com todos aqueles que o clamam, independente da situação, independente do sofrimento. Buscam o Senhor, não questionam, não impõem, mas clamam. E esse amado leproso, ele tem essas 3 atitudes e recebe a cura do Senhor. Ele totalmente limpo, purificado. E o interessante é que Jesus fala para ele, ó, vai e cumpre, mostra ao sacerdote e faz a oferta que a Moisés ordenou para que sirva de testemunho do milagre. Jesus é tão maravilhoso que ele segue ainda todos os preceitos da palavra, porque ele é a palavra. Entenda bem nessa noite, meu amado, minha amada irmã, não permita que desilusões ou circunstâncias te impeçam de chegar a Deus. E se você chegar a Deus, Ele sabe que você está com lutas, mas entenda bem, Ele é Deus, o Senhor é Deus. Como Deus, precisa ser reverenciado, precisa ser reverenciado, você precisa ser humilde diante dele. Nós não temos que impor, nós temos que clamar e crer. E o Senhor pode fazer em nossa vida, em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. O propósito do milagre, nós colocarmos essa aplicação para nossas vidas, o propósito do milagre é glorificar a Jesus. O propósito desse milagre é glorificar ao Senhor Jesus, provando que ele, nesse texto, provando que ele verdadeiramente é o Filho de Deus, para mostrar a todos que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Que ele veio tornar o coração
sermos homens puros. É isso que nós devemos entender. Através do testemunho desse leproso, nós precisamos compreender que precisamos aproximar de Jesus corretamente. Aproximar do Senhor Jesus corretamente. Um coração sincero, um coração humilde, um coração desejoso de receber do Senhor e de adorar. Que nessa noite você possa compreender isso. Esse amado leproso que ficou curado, purificado, ele teve uma atitude de servo. Ele teve confiança, convicção, certeza. Ele teve fé. Ele reverenciou ao Senhor como Deus. E como Deus, ele humildemente o adorou e se prostrou diante dele, exaltando a Jesus e glorificando a Jesus. Assim somos nós, amados. Possamos chegar em Jesus humildemente. Nós não temos que impor. Para entendermos, amados, o que Cristo já fez na cruz por nós, não precisaria fazer mais nada. Mas o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos ama tanto, que o Espírito Santo está em nós e nos consola, e nos conforta, e nos fortalece. E quando nós clamamos a Deus, e quando nós oramos, e quando nós prostramos ao Senhor humildemente, o amado Espírito Santo nos envolve. E sentimos a presença do Senhor em nossas vidas. Tenha um coração sensível ao Senhor. Seja um servo humilde. Saiba chegar até Jesus. Tem momentos que nós colocamos as dificuldades. Não existe dificuldade, mas nós colocamos as dificuldades. Dificuldade é não ter Jesus. Nós podemos chegar até Jesus. Podemos clamar até Jesus. E podemos confiar em Jesus. Possamos ter o coração desse amado leproso que prostrou-se e adorou o Senhor. Mesmo em meio a todo sofrimento, a toda dor, ele não permitiu que isso impedisse de chegar a Cristo. Nós possamos chegar a Cristo como esse amado. Vamos orar? Amém? Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer nessa noite pela vida dos meus amados irmãos. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, clamar, como esse amado leproso que chegou diante de Jesus e com reverência, com convicção, com humildade, se prostrou diante do Senhor, o exaltando como Deus, e humildemente clamou ao Senhor, e ali recebeu a cura. Porque nós vemos no versículo abaixo, a vontade de Jesus é curar, libertar e restaurar, como lemos ali no capítulo 4, no versículo 24. Assim, amado Deus, que a tua amada igreja venha ter essa mesma atitude, essa mesma convicção, essa mesma humildade, essa mesma reverência a Ti, ó Deus, em todos os momentos, não só no culto, mas aonde estiver, no trabalho, no lar, aonde estiver, que tenha esse coração humilde, um coração sensível, um coração que exalta a Deus e glorifica o Senhor em todas as situações. Pai, eu te agradeço por esse momento, por essa noite. Seja com cada amado irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Dar os avisos. Sexta-feira
às 19 horas, teremos oração. De sábado para domingo, teremos também oração das 0 horas do sábado até 6 horas da manhã do domingo. Estaremos orando no clamor da madrugada. Os irmãos, coloca o seu nome, coloca para estarmos orando juntos, em nome do Senhor Jesus, amém? Domingo, escola bíblica dominical, nós estamos colocando a lição diária, cada versículo ali da lição diária, estaremos meditando no domingo de manhã sobre esse texto, em nome do Senhor Jesus. Aí eu vou perguntar aos irmãos, se os irmãos estiverem afiadinhos, o que nós estamos falando sobre, o que nós falamos nessas devocionais diárias dessa semana. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Tenham uma resto de semana abençoado. Aqueles que vão trabalhar, como meu amado irmão William, Deus te abençoe, amado, bom trabalho em nome do Senhor Jesus. E creia que o Senhor está agindo com poder e graça, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, eu quero apresentar a tua igreja, eu quero apresentar o teu povo. Que o Senhor abençoe e guarde, meus amados irmãos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre meus amados irmãos e tenha misericórdia. Que o Senhor levante o rosto e dê a paz, meus amados irmãos. Meu Deus, meu Pai, eu apresento diante do Senhor, Pai amado, Pai querido, aqueles que estão viajando, aqueles que estão, ó Pai amado, Pai querido, passando por dificuldade, que o Senhor venha trazer cura, libertação, restauração, em nome do Senhor Jesus. Abençoando o trabalho, abençoando as famílias, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus e essa amada congregação hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus. Tenham uma boa noite.